Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Potencial Compliance Brasil. Eu sou a Gladys Chueira e você já me conhece. E esse episódio é um episódio muito especial porque nós vamos tratar sobre aspectos muito importantes e eu tenho aqui a honra de receber 3 pessoas ilustres lá do Paraná. Não sei se todas são do Paraná, realmente moram lá, mas trabalham lá e fazem um trabalho maravilhoso no Observatório Social. E eu tenho a honra de receber a presidente do Observatório Social, a Belonice, a diretora executiva, a Rony, e também a coordenadora de desenvolvimento de novos negócios, a Kênia. Eu vou deixar elas se apresentarem porque eu sei que é muito importante para que vocês conheçam essas 3 grandes profissionais e, mais do que nunca, nós vamos falar de um tema hoje bastante sensível, né, pessoal? Então, passo a palavra para a Belonice para ela se apresentar, fazer uma breve apresentação e depois, na sequência, a Rony e a Kênia. Sejam bem-vindas mais uma vez. Muito obrigada, boa noite a todos. É uma satisfação estarmos aqui. Eu sou uma contadora aqui do Rio Grande do Sul, fui conselheira do CRC Rio Grande do Sul e empresária contábil, né, do ramo da contabilidade aí já há 26 anos. E conheci o Observatório Social em 2013 e me apaixonei por este propósito e estou aí até hoje muito feliz com todos os nossos projetos aí. Muito bom. Gladys, que bom que você nos abre essa oportunidade no Potencial Compliance para falar desse trabalho, como disse a Belonice, que é apaixonante, que nos pega pelo coração, além do aspecto profissional. Eu sou Rony Enara, sou assistente social de formação e trabalhei muitos anos com consultoria empresarial, na área de gestão de pessoas e gestão de qualidade e produtividade. E quando me deparei também com a possibilidade de iniciar esse trabalho do Observatório Social Brasil, a minha hipótese de verificar a necessidade, né, de trabalho para o Brasil, os municípios do Brasil, e quanto a envolver a toda da sua conta, né, enquanto cidadão. Perfeito. Obrigada por essa oportunidade. Perfeito. Kênia? Boa noite a todos. Meu nome é Kênia, eu estou no Observatório desde 2017. Faço parte aí da equipe do Observatório Social do Brasil Nacional e tem a sede aqui em Curitiba. E é uma satisfação muito grande poder participar aqui desse podcast. A nossa primeira participação num podcast, o Observatório como um todo. A minha área de atuação é uma área de marketing, né? Sou formada na parte de marketing. E, assim, o Observatório realmente é uma causa nobre que pega a gente realmente pelo propósito, pela coração e principalmente, né, por a gente querer um Brasil melhor, um Brasil mais honesto, cheio de integridade. E a gente sabe que isso tem muito a ver aí com o trabalho que vocês desenvolvem, né, de compliance durante aí com as empresas e também com as instituições. Perfeito. Agradeço bastante poder estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, então, meninas. É um podcast recheado de mulheres empoderadas, né? Muito multidisciplinar, isso é fantástico. Mas não poderia ser diferente. Esse podcast vai falar, claro, sobre integridade, sobre o ambiente, principalmente no ambiente do setor público, que é tão sensível, ainda mais nesse momento em que nós estamos vivendo de pandemia. O Observatório Social tem alguns projetos, nós vamos falar sobre ele hoje nesse podcast também. Mas antes de mais nada, né, eu queria dirigir uma primeira pergunta, vamos dizer assim, a Rony, né, que está desde o começo, pelo que eu entendi, nessa construção do Observatório Social. E eu queria que ela nos explicasse como é que surgiu o observatório. Vocês falaram bastante de propósito, né? E isso é muito importante para a gente. Como é que surgiu, Rony, essa questão do observatório?
Então, esse trabalho iniciou numa cidade do interior do Paraná, chamada Maringá. À época, eu morava lá e era presidente do Conselho da Mulher Empresária, na Associação Comercial. E houve um ano que nos deparamos com um desvio gigantesco da Prefeitura Municipal. À época, 2000, era o ano de 2000, um desvio de mais de 115 milhões de reais. Isso levou a comunidade empresarial, principalmente da área produtiva, profissionais, professores, a se reunir e discutir, né, como que poderia aquela comunidade se unir e ser mais ativa, no sentido de evitar que outras ações como aquelas, né, viessem a acontecer. E um empresário trouxe a proposta de se criar uma organização que fizesse, pelo menos, o cuidado dos indicadores do uso do recurso público. Mas logo se entendeu que era preciso mais, né? Era preciso focar na prevenção à corrupção ou mau uso do recurso público, né? Então, se criou a ideia do primeiro observatório social, né? No primeiro ano de atuação, focado nas licitações, né? Porque por onde que sai a maior parte do recurso público no município é por meio de aquisições, né? De compras de bens, produtos e serviços. E no primeiro ano, então, já se apresentaram resultados muito positivos e outras cidades começaram a se interessar por replicar a ideia. Foi quando, então, criamos o Observatório Social do Brasil, que na época tinha um outro nome, mas que já iniciou o seu trabalho com 5 cidades da região, no Paraná, que realmente entendiam que precisavam ter uma organização maior e que pudesse fazer a padronização da metodologia e a expansão desse trabalho para o Brasil. Então, iniciamos em 2008 com 5 cidades e hoje estamos em mais de 150 em 17 estados, né, que antes era só no Paraná. Tanto é que em 2013, né, a Belonice foi a fundadora do Observatório Social do Brasil em Erechim, no Rio Grande do Sul. Puxa vida. E assim expandimos esse trabalho, né, já com resultados consolidados, muito positivos, muita gente voluntária, né, são mais de 3.500 voluntários, 90% da nossa força de trabalho está no voluntariado, inclusive. Perfeito. Então, já fazendo essa ponte para a Belonice, que é presidente hoje, né, do Observatório, como foi essa experiência replicar, né? Como foi replicar todo esse processo do Observatório Social na cidade de Erechim em 2013? Como é que foi esse processo para você? É que, como eu te falei antes, né, Gladys, eu sou uma contadora e o CFC é parceiro, então, do Observatório Social do Brasil, e acontecem encontros estaduais, né? Como a Rony falou, nós temos hoje em 17 estados, temos observatórios. Daí, esses observatórios, eles fazem encontros estaduais. E aí, como contadora, na época eu era presidente da Associação dos Contabilistas aqui, eu fui convidada para participar de um encontro estadual, né, pelo Conselho de Contabilidade em Porto Alegre para conhecer o Observatório Social, onde eu vi realmente que era um trabalho assim muito importante, né, que o Observatório Social trabalha, como a Rony falou, preventivamente. Perfeito. E que isso tem que ser realmente disseminado em todas as cidades, porque a cultura, né, do brasileiro não é de dar muita importância, né, para os recursos públicos. Então, quando eu conheci essa oportunidade de trazer para o meu município, né, uma entidade que ela é democrática, apartidária, e que ela tem a função de reunir o maior número de entidades, né, representantes da sociedade civil, de reunir a maior número de pessoas que querem olhar para os recursos que são nossos,
de forma a contribuir, né? Essa é a nossa forma, nós procuramos trabalhar para a melhoria realmente da gestão pública. Perfeito. Então, foi muito bacana, porque eu voltei daquele encontro, visitei todas as lideranças, né? Ministério Público do município, o TCE, enfim, todos os órgãos de controle oficiais e também as entidades, para que a gente pudesse, naquela época, nos reunimos em 25 entidades, universidades, para que se fizesse, então, o início desse trabalho maravilhoso, onde a gente consegue envolver voluntários, para que se importem, né, que o recurso deve ser, o cidadão deve contribuir, né, com esse recurso público. E eu encontrei nessa metodologia já desenvolvida pelo Observatório Social uma forma fantástica de estar podendo contribuir aqui com o meu município, né, e agora já pensando em auxiliar também todo o nosso sistema. Perfeito. Esse trabalho realmente é inspirador e eu tenho acompanhado por pouco tempo, mas agora já também fui picada, né, por essa questão da integridade, né, essa questão do acompanhamento mesmo da gestão pública. E eu realmente noto que há pouco interesse, né, mas aqueles que são interessados são muito engajados, né? Não sei se eu estou errada nesse sentido. Não, está correta. Quem conhece o Observatório Social, a metodologia, como se trabalha, acaba realmente se integrando de forma que faz um esforço pessoal. Com certeza todos os nossos voluntários, né, fazem um esforço pessoal para poder estar verificando lá as licitações. O próprio voluntário muitas vezes vai lá acompanhar o pregão, quando é um pregão presencial, ele vai fazer um monitoramento do preço, né? Oficia-se, então, a prefeitura ou a Câmara de Vereadores, se identificado algum sobrepreço ou algum direcionamento. Então, é um envolvimento pessoal, além de um envolvimento também que é tão ou mais apaixonante, que é da educação fiscal. Sim. Onde nós trabalhamos daí, depois até a Kênia pode falar mais sobre a nossa escola, que já está instituída, onde nós trabalhamos em todos esses municípios, com as crianças também, para que elas possam aprender desde criança a entender que o recurso público, que o banco do jardim, da praça, ela tem que cuidar, porque aquilo é recurso dela, que a luz do poste perto da escola, enfim, a gente procura levar para a criança também que ele se importe com esse patrimônio que também é dela, né? Perfeito. E também com o ambiente, né? Nós temos uma preocupação muito grande com o ambiente, ou seja, em capacitar as empresas também que são fornecedoras para que elas sejam éticas, sejam íntegras, né? Para que façam uma venda correta para o poder público. Então, nós temos vários braços aí para trabalhar. Assim, é maravilhoso pensar que esse trabalho está sendo feito por voluntários também, né? Então, isso é muito importante, haja vista o cenário brasileiro, né? Ainda mais agora que a gente está numa situação que a gente vai comentar daqui a pouco, né? De licitações e processos licitatórios, carta-convite, que me parece que nos causa muita estranheza tudo isso, porque parece que estão aí pulando, né, etapas de processos, criando questões muito complexas que muitas vezes é difícil até para o cidadão acompanhar. Eu estava ontem, inclusive, sou de São Paulo, mas naturalmente eu mudei